Olá, sejam bem-vindos ao 20º dia do nosso propósito de 21 dias limpando da minha alma os sentimentos negativos. O nosso tema hoje é limpe da sua alma o luto. A palavra de Deus nos diz no de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Ele diz: enxugará dos olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Hoje vamos falar de morte, da morte em si como o fim da existência na Terra e do sentimento negativo que a morte das pessoas que amamos pode deixar em nossas almas. Primeiro vamos falar da morte como o fim da existência na Terra. Na verdade, a morte não põe fim na existência de uma pessoa, apenas na existência terrena. Por isso vou começar falando de pessoas que enxergam a morte como solução para o fim de seu sofrimento. Muitas pessoas, quando estão no auge da depressão, quando a vida delas se torna muito ruim e elas não acreditam mais que possa melhorar, elas começam a pensar em suicídio. Elas acham que o suicídio seria uma solução. Quantas pessoas hoje pensam que morrendo, o mal que estará atormentando a vida delas vai se findar? Mas essa é a maior mentira que Satanás conta para as pessoas. Uma pessoa que está sofrendo muito e está viva, para ela existe esperança, pois enquanto está viva a pessoa pode encontrar o Deus do amor, o Deus da cura, o Deus provedor, o Deus que muda as situações. E através desse encontro, ela pode receber de volta a alegria de viver. Mas depois que uma pessoa morre, ela não vai encontrar mais o Deus do amor, o Deus da cura, o Deus da provisão, o Deus que muda as situações. Quando ela morre, ela vai encontrar um justo juiz que irá julgá-la pelos atos em vida. Por isso, o suicídio nunca será uma opção, pois o que o suicida pensou que seria a solução, quando ele morreu, percebeu que foi a sua sentença eterna. Nunca, de maneira nenhuma, podemos sequer cogitar a possibilidade de suicídio. Enquanto há vida, há esperança. Todos nós iremos morrer um dia, mas vai ser no tempo certo que Deus planejou. A morte, apesar de ser o salário do pecado, ainda assim eu consigo ver na morte a misericórdia de Deus. O que seria de nós se a morte não existisse e fôssemos condenados eternamente à tirania dos maus, ou às doenças degenerativas, ao sofrimento? Existem muitos homens tão malignos que a única coisa que pode pará-los é a morte. Por isso eu aprendi que a morte não é a pior coisa da vida. O pior é morrer sem a salvação da alma. Em outro projeto de oração, eu falei sobre a morte da minha mãe e fiquei impressionada com o tanto de pessoas que me chamaram no privado para contar os infortúnios dos lutos que eles viveram, mas não estão conseguindo superar. Muitas pessoas dizendo que junto com a morte da pessoa que amava, se foi a alegria de viver. Algumas pessoas estranharam o fato de eu seguir. Eu me lembro que recebi mensagens de pessoas dizendo que eu não era super, que eu podia desabar se eu quisesse, que todos entenderiam caso eu desesperasse, que eu não precisava ser pastora o tempo inteiro. Eu tenho certeza, gente, que na mão que eu tô, nem se eu quisesse eu desabaria. Sei que algumas pessoas me acharam forte demais, outras acharam que eu sou insensível demais, mas eu digo que não é uma coisa nem outra. A verdade é que eu tenho eternidade no coração. A Bíblia diz que Jesus é o Pai da eternidade e eu sei que é Ele quem coloca a eternidade dentro de nós. E o que a eternidade tem a ver com o sentimento de luto? Ela nos faz enxergar lá na frente. Quem tem a eternidade do coração vê além da vida terrena e tem certeza da vida eterna. Ela sabe que a vida terrena é um sopro em relação à eternidade e que a pessoa que se foi, se ela morreu salva, e nós estamos lutando pela nossa salvação, com certeza um dia a gente ainda se encontra. Quem tem eternidade no coração sabe que existem muitas coisas na vida que são piores que a morte. E de uma coisa eu tenho certeza, do pior Deus sempre nos livra. Ele vê muito mais do que nós. Por isso, nós temos que entender que tudo que Ele faz é bem feito. Hoje eu vou orar por todas as pessoas que vivem um luto eterno, que não se refizeram depois que perderam alguém, para que você entenda que parar a vida por causa de quem já morreu é um desprezo e desconsideração pelos que estão vivos. Que Deus venha, através de Jesus Cristo, colocar a eternidade em seu coração, para que você entenda que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração dos homens o que Deus tem reservado para nós. Que isso seja uma realidade em sua vida,
em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero apresentar cada uma das pessoas que fazem esse projeto de oração, que estão vivendo um sentimento de luta eterna. Pessoas que não se refazem, não conseguem caminhar depois de terem perdido alguém. Pessoas, meu Deus, que parecem que morreram juntos com as pessoas, Pai, que elas amavam. Que em nome de Jesus Cristo elas possam entender que todos nós um dia morreremos e que o mais importante não é quando, mas como nós estaremos. Que nós possamos, Pai, entender que o mais importante é a salvação da nossa alma, que nós possamos seguir firmes. Se tem alguém que está pensando, Deus, em desistir da vida, que hoje ela possa, Pai, encontrar no Senhor a força que ela precisa para continuar. E se tem alguém que desistiu por causa de alguém que morreu, que elas possam receber do Senhor, Deus, em nome de Jesus Cristo, a certeza de que o Senhor sempre faz o melhor, de que tudo que o Senhor faz é bom, que elas possam confiar no seu agir e seguir em frente, abençoadas e felizes. Isso é o que eu peço em nome de Jesus, e quem concorda diz amém. Sinta-se à vontade para fazer sua própria oração e que Deus te abençoe.